Tudo bem? Então vamos demonstrar aqui rapidamente a regra de L'Hopital. Primeiro ponto importante é esse teorema chamado Teorema do Valor Médio. Ele é muito simples, muito conhecido. Se você tem uma função contínua e derivável entre dois pontos, A e B, igual eu mostrei em sala de aula, você passa uma reta aqui e calcula a inclinação dela. Dá uma olhada. F de B menos F de A, B menos A. Você terá um ponto, pelo menos um, pode ter vários, entre A e B, tal que essa inclinação seja igual a essa inclinação. Nós sabemos que a derivada dessa função vai te dar exatamente a inclinação da reta tangente. Então, F' calculada no ponto C. Dessas duas informações, você chega à conclusão que f de b menos f de a, b menos a, que é essa inclinação, é igual à derivada da função em um ponto C. Importante salientar que esse ponto C está entre A e B. Continuando, o segundo ponto importante é uma conclusão quase que natural disso aqui. Se esses dois valores, f de b e f de a, forem iguais, isso vai dar zero. Então, se f de b for igual a f de a, existe um valor c entre a e b tal que f' de c igual a zero. Então, se você pegar nessa função aqui em cima dois pontos da mesma altura, irá encontrar um ponto aqui entre a e b, um ponto c, tal que a derivada seja igual a zero. E aí chega uma função muito intrigante. Dá uma olhada nessa função aqui. Se você tiver duas funções contínuas e deriváveis f de x e g de x, então isso aqui também é contínuo e derivável. Olha que função interessante. F de b menos f de a, g de x. G de b menos g de a, que multiplica f de x. Se você substituir, tá vendo que eu estou colocando f maiúsculo e f minúsculo, tá? Não confunda. Essa aqui é uma nova função que é definida assim. Se eu substituir a ou b, dá uma olhada que o resultado vai ser o mesmo. F de b vezes g de a menos f de a vezes g de b. Nos dois casos. Basta você substituir que você vai verificar isso. E aí, como as duas funções têm f de a igual a f de b, f maiúsculo, então vai ter um ponto C intermediário entre os dois, tal que a derivada seja igual a zero. E aqui eu derivei aquela função. A derivada da função é só acrescentar uma linha, porque constante vezes função, repete a constante e deriva-se a função. Fiz isso nos dois casos, e aí depois substituí o ponto C. Depois que eu substituí o ponto C, o valor de x igual a C no lugar de x, olha, eu pude igualar a zero pelo teorema do valor médio generalizado, que é aquele que eu tinha colocado na questão 2 ali. Na questão... essa aqui que eu quero demonstrar. Olha só que coisa interessante. Se eu igualar a zero, eu vou ter essa relação, ó, f de b menos f de a, g de b menos g de a, f' de c sobre g' de c, onde c tem que estar entre a e b. Então, duas funções quaisquer, contínuas e deriváveis nesse intervalo de a até b, se você, nesse caso, o g de a e o g de b tem que ser diferentes, né? Tá vendo que não pode ter divisão por zero. Nem a derivada aqui, claro. Você terá pelo menos um ponto entre a e b, tal que isso seja igual a isso aqui. Esse teorema é conhecido como o teorema de Cauchy, ou teorema do valor médio generalizado, para duas funções. Por fim, eu vou pegar um caso especial. Lembra lá que quando você está calculando aquele limite, aqui eu estou falando de zero sobre zero, os demais vêm por consequência. Se você tem x tendendo a A, se isso aqui tende a zero, ou seja, f de a é igual a g de a, que é igual a zero, eu posso escrever isso aqui somando zero. Eu vou subtrair zero. Lembra que o f de a e o g de a são iguais a zero. Isso aqui é só para você entender como que nós iremos aplicar esse teorema aqui em cima. Dá uma olhada que são parecidos. Ó. F de x menos f de a. F de b menos f de a. Aqui o x entra no lugar do b, né? Lembra que o f de a é igual a zero. Então, isso aqui vai dar f de x sobre g de x, que é o que nós tínhamos inicialmente.
Se isso é verdade, eu tenho pelo menos um ponto C entre A e B, nesse caso é entre A e X, tal que isso aqui seja verdade. Ó. Eu troquei isso aqui por isso aqui com base nesse teorema de Cauchy, que é o teorema do valor médio generalizado. Se isso é verdade, então existe um ponto C. Aqui eu fiz bonitinho, olha só, fiz até uma retinha para vocês aqui, um eixo dos números reais. Aqui é A, aqui é X e aqui no meio tem um C. Se X se aproxima de A, o C se aproxima de A também, dá uma olhada. Então, o que eu tinha inicialmente vai ficar assim, ó, limite de f de x menos f de A, isso aqui nós já tínhamos, é igual a limite de f' de C, g' de C, onde C' tende a A. Agora dá uma olhada nessa transformação que é interessante. Se f de A e g de A são iguais a zero, isso aqui volta ao original. Ó. Limite quando x tende a A de f de x sobre g de x. Isso é igual a... Dá uma olhada para essa questão e essa. Imagina que se eu tenho uma variável tendendo a A, eu posso trocar essa variável por qualquer coisa. Eu troquei por x. Posso trocar por j, por h, qualquer coisa. X tende a A, C tende a A, X tende a A. Só trocar as variáveis de C para X, eu tenho o teorema de L'Hopital, a regra de L'Hopital demonstrada. Vou assinar aqui para vocês. Ixi, peraí, está bonito. Beleza, agora vale bastante. Um abraço, nós nos vemos na aula.